E agora a gente vai para o nosso terceiro vídeo, que é sobre, falando um pouquinho sobre a evolução, né? Que o último tópico que a gente viu antes desse foi sobre os cuidados no paciente quando ele acabou de falecer, pós-morte. Qual é a evolução? O que é que a gente registra nessa evolução? As intercorrências que aconteceram durante o procedimento, a hora da morte, quais foram os exames que você realizou para ter certeza que o paciente está morto, o horário que o corpo foi encaminhado ao necrotério, quais foram os cuidados que você prestou com esse paciente e informar a emissão de declaração de óbito ao IML, Instituto Médico Legal. Bom, e o que são pacientes terminais? Não são aqueles que ainda vieram em óbito, mas são aqueles que já estão com a saúde fragilizada, debilitada, um estágio avançado da doença e sem prognóstico de retrocesso de cura. Ele perde as possibilidades de condição de restabelecer a sua saúde, não é isso? E vai caminhando por uma morte previsível e inevitável. Alguns conceitos importantes que a gente pode citar, esse é o terceiro vídeo e vamos continuar no mesmo esquema. Eu vou lendo os slides e aí vou explicando para vocês, certo? Por aqui. Eu estou no celular e do meu lado vocês vão acompanhando pelo notebook. Em alguns momentos está ficando claro, outros momentos está ficando escuro, mas o importante é me ouvir. Bora lá. A eutanásia. A eutanásia ela pode ser classificada em passiva, ativa e outras, que a gente vai ver cada uma delas. A eutanásia ativa é aquela que tem um consenso, é uma morte negociada entre o paciente e o profissional que vai atender o seu pedido, acelerando a sua morte. A eutanásia passiva não é uma morte planejada, não é uma morte, não provoca a morte, mas, por exemplo, você vai diminuindo a quantidade de medicação que você dá ao paciente, vai tirando alguns instrumentos, alguns aparelhos, então vai morrendo o paciente de forma mais natural. A eutanásia voluntária é quando o paciente deixa claro, em vontade explícita, o seu pedido, e involuntária é quando o pedido não é colocado pelo paciente, mas mesmo assim a eutanásia ocorre, o profissional ele faz com que promova isso no caso de homicídio. Ou seja, em alguns casos, a eutanásia involuntária é que mesmo que o paciente não peça, o profissional ele faz com que provoque a morte desse paciente para diminuir os riscos, para diminuir o sofrimento dele, do familiar. Eutanásia social é, por exemplo, quando o médico ele não presta socorro ao paciente ou quando o médico faz um procedimento de forma errada que leva esse paciente a óbito, a eutanásia social. Ortotanásia é quando o paciente ele não tem possibilidade mais irreversíveis de cura, de dor ou de cura, está se promovendo a um tratamento doloroso e aí faz com que o quê? Ele peça para parar esse tratamento. Suicídio, a gente já ouviu falar, suicídio todo mundo já ouviu falar, é quando a morte é provocada pela própria pessoa. Suicídio assistido, quando executado pela própria vítima e ele conta com a ajuda de terceiros. Suicídio assistido é quando a própria vítima ela promove, mas outras pessoas estão assistindo, estão vendo aquele momento acontecer. E o suicídio passivo é a negligência em algum ato, a negligência de algum procedimento pelo aquele próprio paciente. Por exemplo, eu sei que eu preciso tomar essa medicação, porque senão eu não vou conseguir sobreviver. E aí eu paro, tem um momento que eu digo, não quero mais tomar essa medicação. Eu vou parar de tomar essa medicação. Então, é um suicídio suicídio passivo. Distanásia é um prolongamento do processo natural de morrer, ou seja, procura se manter a vida onde a morte já impera. Tenta-se buscar, mesmo que a morte já seja um caso certo, já seja que vai ocorrer de forma mais rápida, ele vai tentando se distanciar. Bom, e a legislação? O que é que a legislação brasileira fala sobre isso? Sobre a eutanásia, sobre a distanásia, sobre a ortotanásia, sobre o suicídio.
A legislação brasileira é embasada em vários critérios. Por exemplo, a Resolução Federal de Medicina diz o seguinte: na fase terminal de enfermidades incuráveis, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamento que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do paciente e de seus representantes legais. Ressalta-se, entretanto, que as decisões tomadas pelo Conselho Federal de Medicina não possuem valor legal. Ou seja, você tem que prestar uma assistência ao paciente, falando todo o seu como é que está ocorrendo o seu tratamento, tanto para o paciente quanto para o seu familiar. Aqui está falando outras resoluções e diz o quê? A Constituição brasileira defende o direito à vida, isto é, este é o maior bem conferido às pessoas, sendo irrenunciável e inviolável. O Estado assegura não só o direito à vida, mas também o direito a uma vida digna. Não é só viver, é viver de forma digna, com os cuidados assistidos, com assistência prestada de forma correta, humanizada, independente se o paciente ele está em estágio terminal ou não. A vida está protegida tanto na Constituição Federal quanto na Declaração dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Então, a prática da eutanásia, ela fere, portanto, os direitos da Constituição. Aqui a gente está vendo vários artigos. Vou lendo aqui alguns mais importantes, certo? Se o autor do crime é cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão ou pessoa ligada por estreitos laços de afeição à vítima e agiu por compaixão, a pedido desta, imputável e maior de 18 anos, para abreviar-lhe o sofrimento físico insuportável em razão da doença grave em estado terminal devidamente diagnosticados. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Mesmo que alguém peça a um familiar que não aguenta mais o sofrimento, que já está muito cansado, que não aguenta mais essa vida, se um familiar, isso inclui cônjuge, mãe, pai, filho, irmão, provocar a morte daquele paciente, a pena dele é de 2 a 5 anos, reclusos. Ou seja, não constitui crime deixar de manter a vida de alguém por meio artificial, se previamente atestada por 2 médicos a morte como iminente e inevitável, e desde que haja consentimento do paciente ou, em sua impossibilidade, do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Regulam-se no Brasil a eutanásia e a ortotanásia, respectivamente. Suicídio assistido. Como seria esse suicídio assistido? Lembra que a Pra falou? Eu planejo a minha morte, mas outras pessoas, elas conseguem assistir, elas conseguem ver. Tem um filme que é Como Eu Era Antes de Você, não sei se vocês assistiram. Lindo esse filme, assistam, Como Eu Era Antes de Você. Ele sabia que não tinha mais condições de restabelecer a saúde, e aí ele disse que para ele estava insuportável, insustentável. E aí ele provocou com medicações e a família assistiu o seu último desejo. Já no caso de suicídio assistido, a atual Constituição Federal consagra o direito à vida e ao Código Penal. A punição do suicida é impossível, sendo punível apenas a conduta de quem instiga, induz ou auxilia a prática do suicídio, conforme em cima Mirabete. Por razões que mesmo porque um suicídio assistido, você não tem mais como responsabilizar a pessoa que cometeu suicídio. Então, a gente fere essa Constituição para quem? Para os acompanhantes, para quem está assistindo, para quem está participando dali. Como a pena não pode passar de pessoa do delinquente, seria impossível sua aplicação ao suicida. Bom, os prós e os contras. A gente vai ver alguns prós aqui relacionados a esses modelos de pós-morte, de técnicas. Se a medicina não prolonga a vida e a morte, se a medicina não prolonga a vida, por que a medicina tem que prolongar a morte?
Algumas pessoas dizem isso. Se a medicina não está deixando, se a pessoa já está em estágio terminal e sabe que não vai conseguir mais restabelecer a sua saúde, se a medicina não consegue prolongar a vida da pessoa, por que a gente vai usar itens medicinais para prolongar a morte? A vida só vale se existir dignidade. Viver com um amontoado de órgãos não é vida. Outro. Morrer com dignidade é saber que tudo foi feito em favor da vida. Vamos continuar? Vamos para o quarto slide.